Obrigado, Kemi. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos aqui. É sempre uma alegria poder voltar aqui e falar um pouquinho com vocês, deixar um pouquinho de dúvida nas vossas cabeças, para que a gente possa refletir depois. E o tema de hoje é um tema particular que pega a todos nós, né? A questão da culpa. Então, vamos falar um pouquinho da culpa aqui na visão espírita, psicológica, e tentarmos elencar um pouco mais sobre esse assunto, trazer um pouco de referencial teórico para que a gente consiga colocar em prática e trabalhar melhor essa questão da culpa. Bom, começando, como sempre, pela definição de culpa, nós vamos encontrar aí nos dicionários que a culpa, ela se refere a uma responsabilidade dada a alguém por um ato que de alguma maneira provocou algum prejuízo material, moral ou espiritual, tanto a si mesma quanto a outra pessoa. Podemos encontrar definições do tipo como falta, delito, crime, e no ramo do direito, nós vamos encontrar uma definição de negligência, de imprudência ou imperícia. Inclusive, alguns crimes são denominados de culposos porque o indivíduo ele não premeditou, mas ele foi imprudente e ele incorreu em erro e dano e acabou causando ali um prejuízo a si mesmo ou a alguma pessoa. No sentido evangélico, a culpa ela se apresenta como um sentimento de pesar por termos descumprido uma norma social ou um compromisso, seja ele afetivo, moral, institucional, em função do nosso livre-arbítrio. E segundo a Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela vai nos dizer o seguinte, que a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, ou seja, é uma raiva voltada para dentro e nos deixa ali com a sensação de que algo foi feito de forma equivocada. E ela vai comentar que esse procedimento, ele sobrevive à vida física, né? Ele nos acompanha no mundo espiritual e pode ter algumas consequências. Bom, sobre as causas da culpa, a Joana de Ângeles vai nos dizer que a causa principal, ela está lá na sombra escusa do nosso passado, da consciência que em algum momento se sentiu responsável por males que acabou praticando em relação a outras pessoas, em relação a si mesmo, em relação à vida, em relação à sociedade. E aí ela vai dizer algo muito interessante, e é aqui que eu gostaria de começar o nosso raciocínio para a gente entender a questão da culpa e por que que ela nos atormenta tanto. A Joana vai dizer assim: lentamente, tomando consciência do nosso erro, nós nos arrependemos, mas nós não tivemos coragem suficiente para dar o próximo passo, que é o passo da reparação. E aí isso gerou em nós o remorso. E isso se transferiu, obviamente, para os arquivos perispirituais, e isso ficou grafado lá na nossa inconsciência, no nosso inconsciente, na forma de culpa, né? Então, a Joana vai falar dessa maneira, e isso vai trazer um ponto importante para a nossa reflexão da noite. E aí a Joana, ela continua dizendo, não mais no livro Conflitos Existenciais, mas em diversas mensagens, diversos outros livros, que todas as criaturas humanas, né, elas cometem erros de maior ou menor gravidade, e muitos dos quais são arquivados no inconsciente. E muitas vezes o indivíduo, ele reencarna e ele não tem consciência clara daquilo que aconteceu no passado. E aí, cedo ou tarde, essa culpa inconsciente, ela começa a fazer barulho, ela nos inquieta, ela nos provoca um mal-estar, ela provoca uma insatisfação pessoal, ela provoca um transtorno na nossa conduta. Então, ela vai dizer assim, e isso é uma dúvida muito comum nas pessoas, né? Como é que eu sei que eu tenho culpa inconsciente? Eu não sei, por isso que ela é inconsciente. Mas a Joana vai dizer que existem alguns sinais que mostram que há uma probabilidade muito grande que nós carregamos culpas. E esses sinais não quer dizer que quem tem esses sinais tenha culpa, tá? Mas quem tem culpa tem esses sinais, tá? Os sinais são os seguintes: uma irritação constante, um mau humor,
um azedume, né? Pode até ser um quadro de distimia, que é uma depressão leve, geralmente um complexo de inferioridade, a pessoa que faz reclamações constantes. Então, a pessoa muitas vezes adquire um comportamento de se justificar para tudo e para todos, é o vitimismo que toma conta da pessoa. A pessoa pode desenvolver também transtornos relacionados a transtornos mentais, relacionados, por exemplo, com a ansiedade, com a agorafobia, que é o medo de multidão, a síndrome do pânico e também a depressão. Não obstante, o Espírito Emmanuel vai nos dizer que quando nós fugimos ao nosso dever, nós caímos na culpa, né? E aí, na culpa, nós manifestamos diversos comportamentos, nós abrimos ali brechas de sombra para que nós, de alguma maneira, possamos reparar ali o nosso passado. É por isso que as culpas inconscientes, elas estão relacionadas com as obsessões. Então, veja, a culpa, ela aparece como um meio de ação das obsessões. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, mas o indivíduo ele está sofrendo um processo obsessivo. Será que ele é médium? Né? Então, percebo que muitas vezes, quando a obsessão cessa, não tem mediunidade nenhuma na pessoa. E por que que não tem mediunidade? Porque, conforme o Emmanuel, a Joana de Ângeles e outros espíritos, a culpa que está presente ali no indivíduo encarnado abre o caminho para a ação do obsessor. Mas mais interessante que isso, não é só quando estamos encarnados. Quando nós desencarnamos, também essa culpa, ela nos acompanha no mundo espiritual e aí pode complicar também a nossa vida lá no pós-mortem, tá? Muitas vezes a pessoa fala que ela está com a consciência tranquila. Quantas vezes já ouvimos a pessoa dizer, eu estou com a consciência tranquila? Cuidado, pode ser que ela esteja adormecida. Mas, quando nós desencarnamos, a consciência, ela desperta, porque aí é a consciência do espírito, não mais do ego, não mais do indivíduo encarnado. E André Luiz vai nos dar um ótimo exemplo no livro Libertação, lá no capítulo 5, no capítulo chamado Operações Seletivas. Então, ele vai dizer isso, quando o indivíduo desencarna com culpa, ele vai para o umbral, e não só para o umbral, ele pode ir para um umbral mais denso, mais pesado, e pode cair as mãos ali de espíritos trevosos, extremamente habilidosos, que vão fazer com que esse indivíduo sofra muito ali no mundo espiritual. Então, nesse capítulo 5, André Luiz narra ali a visita de André Luiz e Gúbio a um edifício onde ocorriam julgamentos, onde a função dos juízes ali era de selecionar delinquentes, a fim de que eles impusessem ali as penas pela vontade de cada um, né, num sentido de punição. E aí ele conta o caso de uma mulher que, diante ali dos juízes, né, eu não vou dar os detalhes aqui, quem tiver curiosidade, dê uma olhada depois. Então, essa mulher, ela confessa ali, perante esses magnetizadores umbralinos, que ela matou 4 filhinhos inocentes e combinou o assassinato do próprio marido e depois se entregou a uma vida de prazeres. E aí ela nunca pôde fugir da sua consciência. Então agora, esse juiz, fazendo ela admitir os seus erros, fazendo ela trazer à tona tudo ali que estava na sua inconsciência, começa a induzir no seu pensamento o fenômeno da licantropia e ela acaba se transformando ali numa loba. Então, olha o que a culpa pode fazer com o indivíduo, né? Esse é só um caso. Nós podemos encontrar vários outros exemplos de culpa no livro Tormentos da Obsessão, que é um livro que eu acho que todo dirigente espírita, todo espírita deveria ler, do Divaldo Franco com Manuel Filomeno de Miranda. Nesse livro, Tormentos da Obsessão, Manuel Filomeno relata ali o caso de vários espíritas que se comprometeram aqui no plano físico e desencarnaram muito mal, carregados de culpa, e aí sofrem absurdamente lá no mundo espiritual. E isso, obviamente, pode resultar em reencarnações dolorosas, exatamente pelo perispírito desequilibrado. Quantos indivíduos que chegam ao mundo espiritual carregando imensas culpas
acabam desequilibrando o seu perispírito e aí precisam reencarnar para que o perispírito agora seja reparado de forma adequada. Bom, vamos tentar entender então essa dinâmica da culpa, né? Os espíritos nobres, no livro dos Espíritos e em diversos livros, nos dizem que toda atitude pautada fora das leis divinas tem a sua consequência. E sempre nós arcaremos com essas consequências. A questão 621 do livro dos Espíritos nos diz lá: onde é que está escrita a lei de Deus? Resposta: na consciência. Ora, toda vez que ferirmos a lei de Deus, nós iremos ferir a nossa consciência. E, evidentemente, poderemos desenvolver a culpa. E a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Iluminação Interior, vai nos dizer o seguinte: todos os indivíduos, vez ou outra, são vítimas da sombra e praticam atos lamentáveis, dos quais, em algum momento, né, após ou durante o amadurecimento psicológico, né, irão de alguma forma ali começar a pensar e refletir, né? Então veja, todos nós, vez ou outra, somos vítimas da sombra e praticaremos atos lamentáveis, dos quais nós iremos nos arrepender posteriormente, tá? E aí ela vai dizer que a culpa é um espículo vigoroso nas carnes da alma, ou seja, nos fere ali como um espinho dilacerante, fazendo com que muitas vezes nós caiamos em sofrimentos desnecessários. E a Joana vai dizer algo muito interessante. Ela vai dizer assim: mesmo aquele que segue retamente o caminho do bem está sujeito à alternância de conduta, tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Então, olha que frase fantástica que ela vai dizer, que pensamento fantástico. Mesmo aqueles que seguem o caminho reto do bem também pode escorregar, né? A literatura espírita nos mostra isso, né? Muitos espíritos nobres, antes de chegarem ao ápice da sua nobreza, eles escorregaram, eles falharam. Santo Agostinho, Paulo de Tarso, Pedro e tantos outros espíritos valorosos. Aqui mesmo na Terra, o próprio Chico Xavier, ele não era perfeito, ele cometeu alguns deslizes, né? Ele se envaideceu em determinado momento. Claro, um espírito bastante lúcido, cumpridor ali da sua tarefa, mas nós vemos muitos indivíduos que estão no caminho do bem, em algum momento acabam se perdendo. Então, isso ocorre porque, diante das provações que se nos apresentam, nós não temos ainda um músculo moral suficientemente desenvolvido. E como a Joana diz, né? Tendo em vista os desafios que se apresentam e o estado emocional do momento. Porque às vezes a pessoa não está bem. Às vezes a provação é muito dura para o indivíduo. E aí nós acabamos escorregando. Então, veja, nós tombamos em erros e desastres naquilo que não somos suficientemente fortes do ponto de vista moral. É por isso que estamos no mundo de provas e expiações, para ser provado, ou seja, a prova é para nos fortalecer, não é para nos amassar. E geralmente, quando nós erramos, nós caímos em culpa e nós mesmos nos amassamos, nós mesmos impomos sofrimentos terríveis a nós outros. Então, a Joana vai dizer isso, né? Isso depende da nossa maturidade espiritual. Então, quanto mais maduro o espírito, menos erros, menos culpa. Quanto mais perto do começo, mais erraremos e mais nos culparemos. Então, eu gostaria de trazer agora uma, uma reflexão que é do doutor Alírio Cerqueira, para a gente entender melhor a questão da culpa. Então, ele vai dizer assim: olha, vamos imaginar que a cada reencarnação, cada um de nós recebesse de Deus um canteiro com uma gleba de terra, né, uma terra muito fértil, para que nós plantássemos ali flores durante a nossa vida. Então, nós nascemos, ganhamos a terra, ganhamos a semente das flores, mas, ao invés de plantarmos as flores, nós negligenciamos. Não plantamos as flores e, para piorar, além de não ter nascido as flores ali, nasceram espinhos, nasceu o mato, né? E aí, diante dessa situação, eu posso ter três tipos de conduta. Primeira conduta, eu posso cair na culpa. Então, eu olho aquela situação e penso assim: ai, meu Deus,
Como eu sou inferior, como eu não valho nada. Olha aí, devia plantar as flores, não plantei as flores, fiquei só assistindo Netflix, fazendo textão no Facebook, no Instagram, esqueci de plantar as flores. E aí nasceram esses espinhos, nasceu esse mato. Ai, meu Deus, como eu não valho nada. E aí o que que eu faço? Eu rolo no espinho, porque eu acho que eu tenho que sofrer. E eu não só rolo no espinho, eu arranco a roupa e rolo no espinho sem roupa. Eu dou pirueta nos espinhos. Eu dou mortal duplo. E aí eu fico lá sofrendo. Então essa é a culpa, né? Essa questão está relacionada ao remorso. Então eu posso assumir essa culpa. E geralmente é o que fazemos. Eu posso me sentir assim. Diante do erro cometido, eu acho que eu tenho que sofrer. Eu acho que eu tenho que, de alguma forma, pagar. Porque eu acredito que sofrendo, eu estou resgatando. Né? Eu acho que agindo dessa maneira, eu estou, de alguma forma, resgatando. Então, olha que interessante. Punir o meu corpo, né? Macerar o meu corpo, não vai aliviar a minha consciência. É um modo de tentar aliviar a consciência, é um modo de tentar, mas não conseguimos. E aqui a gente começa a entender um paralelismo com várias doenças que nós desenvolvemos por conta dessa culpa. Câncer, doenças psicossomáticas, autoimunes, Huntington, Parkinson, Alzheimer, e por aí vai, né? Então, vamos pensar, de que adianta cravar os espinhos na minha pele, na minha carne? O que acontece quando eu faço isso? Vamos pensar racionalmente. Os espinhos vão desaparecer, né? O mato vai sumir? Vai resolver o problema eu me jogar em cima dos espinhos, me ferir, me macerar todo, né? Rolar ali, criar um drama? Então esse mecanismo de culpa é totalmente inútil. Ele não serve para nada. Então, eu tento substituir os meus erros com desamor por mim mesmo, achando que dessa forma eu estou me libertando. Mas, ao contrário, né, dois erros não dão um acerto. Tá? Então, enquanto eu sofro, o espinheiro está lá, do mesmo tamanho. O mato está lá, do mesmo tamanho. E as flores estão lá, esperando para serem plantadas. Esse é o mecanismo de culpa que, eventualmente, nós carregamos. Nós erramos e ficamos lamentando, achando que nós temos que sofrer, né, para aliviar a nossa consciência. Segundo mecanismo ou segunda atitude que podemos ter, né? O indivíduo, ele olha aquela situação e fala assim, mas espera aí, eu acho que foi o vento que trouxe esse espinho para cá, a semente do espinho. Mas olha, eu também não tenho culpa, né? Também ninguém me ajuda. Mas também eu sou muito ocupado, tenho várias coisas para fazer. E aí o indivíduo cai no desculpismo. O que é o desculpismo? É quando eu tiro a culpa de mim, né? Vamos olhar o radical da palavra aqui, né? Esperança, desesperança. Então, quem tem desesperança está sem esperança. Culpa, desculpa. Então, eu estou tirando a culpa de mim. E geralmente eu coloco em alguém, né? E como diz o filósofo Homer Simpson, se a culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser. E é geralmente o que as pessoas fazem. Ou ainda, quando eu assumo a culpa de alguma coisa, eu tento transferi-la de alguma maneira para alguém, para as pessoas, né? Para a sociedade, para o governo, para a vida e até para Deus, tá? Então a pessoa finge que o espinheiro não tem nada a ver com ela e aí ela posterga, né, esse processo de fazer a parte dela, mas que em algum momento vai ter que acontecer. Então, aqui entra aquilo que nós falamos. Eu estou de consciência tranquila. Né? Então, de novo, pode ser que esteja só adormecida. E quando despertar no mundo espiritual, será doloroso. Então, veja, essa desculpa é a culpa voltada para fora. Nós passamos a culpar os outros, muitas vezes, por coisas que acontecem na nossa vida, por expectativas que criamos em torno dela, seja em torno delas, seja afetivas, seja de idolatria. Então, o indivíduo culpado, geralmente, ele projeta a sua culpa no outro.
né? O indivíduo que não quer se responsabilizar cria mecanismos para colocar a culpa fora. É um mecanismo para camuflar a sua culpa inconsciente. Daí, ele elege a sociedade, o governo. Então, precisamos parar para pensar sobre isso, sobre essa culpa que nós tiramos de nós e colocamos nos outros. É um processo de vitimização, onde eu não quero assumir a responsabilidade dos meus erros. Então, tudo de mal que nos acontece é culpa dos outros. Então, aquela raiva que era voltada para dentro da culpa, ela passa agora a ser dirigida para fora. E eu começo a achar culpados por conta da culpa que sinto. Então, a raiva que sinto por mim mesmo. Então, eu passo a arrumar desculpas. Eu racionalizo. O que é racionalizar? Eu acho uma boa desculpa para aliviar a minha culpa. O terceiro movimento que eu posso ter, talvez seja o mais interessante. Então, eu olho aquilo lá, eu olho aquela situação e penso assim: bom, ok, eu errei, eu assumo que eu errei, eu me arrependo de não ter plantado as plantas, lamento que os espinhos e o mato estejam aí, e eu me responsabilizo. E quando eu me responsabilizo, eu vou para o passo seguinte, que é a reparação. Então, o que eu faço? Eu pego uma enxada, eu vou dar uma capinada. Aqui no interior o pessoal fala carpi, vou dar uma carpida, vou arrancar o espinho, vou arrancar o mato, vou preparar a terra, vou pegar as sementes das flores, vou colocar, vou cuidar, vou adubar, vou regar e vou cuidar das flores para que nasçam. Mas vejam que tudo isso dá trabalho. Então, muitas vezes, é melhor sofrer. É melhor assumir que eu sou um miserável, um coitado, e ficar me lamentando, para que, de alguma maneira, a vida possa aliviar para mim. Mas esse processo não funciona. O que funciona? Esse terceiro, da ação responsável. Quando eu me responsabilizo e me coloco à disposição da vida para reparar. Porque a gente só repara o mal feito com o bem. Está lá no capítulo 15 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação, né? Ou seja, só conseguimos reparar o mal que fizemos praticando o bem. Então, Jesus diz, em verdade te digo, de maneira alguma sairás dali enquanto não pagares até o último centil. Ou seja, nós precisamos reparar. Então, somente essa proposta é eficaz. Quando eu assumo a responsabilidade pelos espinhos plantados, quando eu me arrependo e vou lá buscar substituir os espinhos pelas flores, eu realizo aquilo que de fato eu preciso realizar, né? Eu estou na reparação. E essa é a proposta ensinada por Jesus, que nós entendamos os nossos erros, né? Substituamos os nossos erros por gestos de amor e não tornemos a errar, conforme ele recomendou à mulher de Magdala, naquela passagem da mulher que ungiu seus pés. E também conforme ele recomendou à mulher adúltera, que ia ser apedrejada lá na praça. Em termos simples, é preciso a reparação, ou seja, precisamos fazer o bem para anular o mal que fizemos. Por exemplo, eu fiz algo a alguém, e aí eu peço perdão para essa pessoa. E a pessoa me perdoa. Ok. Ela se libertou, mas eu não. Porque, conforme a questão 621, né, eu feri a lei de Deus. Está lá na minha consciência. Agora eu preciso reparar com quem? Com a minha consciência, com a vida. Então, veja, não importa que eu tenha feito mal a Kemi me perdoou. E às vezes a Kemi até desencarnou, foi para o mundo espiritual. Como é que eu vou reparar com ela? Ela já foi embora, já está livre. A reparação não é com a pessoa. Ok, às vezes a divindade permite. A reparação é com a nossa consciência, né? A nossa reparação é com a vida. Aquela pessoa que cometeu determinado crime pode reparar em outro setor. Aquela pessoa que abusou da vida pública pode reparar de outra maneira, né? Então, veja, é importante que nós entendamos isso para que nós não fiquemos presos ali na culpa deletéria, né? Na culpa doentia. Então, fazendo um resumo aqui para que a gente entenda melhor isso, né? Erramos. O erro gera frustração, né? A frustração gera raiva voltada para dentro. E aí, em determinado momento, eu me arrependo.
mas eu paro aí. Eu só me arrependo. Veja que eu estou trazendo algo interessante. Só arrependimento não basta. Ah, mas eu estou arrependido. Sim, é um começo. Mas só se arrepender não basta. Tem que dar o passo seguinte. Então, se eu me arrependo, mas eu não vou para a responsabilização, né, eu não quero reparar o erro cometido. Aí eu caio na culpa doentia. E a culpa doentia, segundo a Joana, tem por pano de fundo o complexo de inferioridade e o narcisismo. Vamos entender isso, né? Então, veja, em muitos casos, quando a culpa é consciente, ou quando nós a sentimos, quando ela é inconsciente, né? Nós entendemos que as condutas autopunitivas geradas, né, por nós mesmos, elas estariam a serviço de algum pagamento da nossa dívida moral. Então, muitos de nós que cometemos erros e nos arrependemos, nós muitas vezes acabamos por nos punir, acreditando que, no fundo, a gente não merece uma vida melhor, uma vida feliz. Então, a gente pune-se ali por essa consciência de culpa e a gente não se permite recomeçar ou reparar a falta cometida. Então, a culpa faz com que o indivíduo deite no berço esplêndido da inação, da preguiça, muitas vezes, dando-lhe ao mesmo tempo a falsa ideia de que ele está resgatando, ou seja, se eu estou sofrendo, eu estou resgatando, eu estou me reajustando. E não está, não está nada. Nós não nos reerguemos pela dor escolhida e vivida em clima de satisfação, conforme nos diz o Espírito Lacordaire, no capítulo 5 do Livro dos Espíritos, no item no capítulo 5, no item 18, no item bem sofrer e mal sofrer. Então, muitas vezes, o indivíduo, ele quer permanecer na culpa doentia, porque assim ele sofre. E sofrendo, ele acredita que já está se liberando de reparar o erro cometido. Ele não quer reparar, né? Então, ele elege para si mesmo doenças, sofrimentos voluntários, doenças psicossomáticas, doenças autoimunes e processos dolorosos como o câncer, a depressão, né? E aí ele vai acreditando que dessa maneira ele está se liberando. Veja que interessante, porque até mesmo nos processos obsessivos que nós comentamos, o indivíduo ele aceita o processo obsessivo passivamente, porque ele acredita que ele merece sofrer. E que se ele sofrer a involução daquele espírito terrível, ele está se liberando. Não está, só está sofrendo, né? E ele precisa trabalhar essa questão, né? Então veja, ele acredita que se sofrer, ele reparou o erro. A gente vê muito essa temática nos filmes de Hollywood, né? O indivíduo cometeu um erro lá, aí ele cai num processo de autocídio, ele tenta tirar a vida dele, ele cai nas drogas, ele cai na bebida. Isso é autopunição. Ele tenta se punir de alguma forma, como se isso fosse reparar o erro cometido ou a situação que o levou para aquele instante, para aquele momento. Na obsessão acontece isso. Por isso que a problemática da obsessão está mais no obsidiado do que no obsessor, né? Então, as nossas reuniões mediúnicas deveriam trazer também o obsidiado para ele ficar lá no salão fazendo evangelho. Mas que história é essa de só colocar o nome do obsidiado no livrinho e ele nunca aparece na casa espírita? Aí a gente tem que dar razão para o obsessor, quando o obsessor vem e fala, mas escuta, que história é essa? Vocês estão defendendo essa pessoa? Ele nem aqui vem. E a gente tem que dar razão para o obsessor. É, você tem razão, não sei por que a gente está fazendo isso. Quando a pessoa em si não quer melhorar, quando a pessoa em si não está buscando a sua melhora moral, ela nem vem ao centro, ok, não precisa ser espírita, mas ela não busca uma forma de superar isso, não busca um meio de se tornar alguém melhor. Então, veja, o indivíduo acredita que, por estar pagando, também pode continuar com a mesma conduta e repetir os erros. Seria mais ou menos assim: já que eu estou sofrendo e, de certa forma, eu já estou resgatando, então eu vou continuar aqui nesse caminho. E não está, né, de forma alguma. Então, é uma atitude imatura, que é pautada na preguiça moral do indivíduo, que não quer se modificar. Uma vez que se modificar, lhe dará trabalho. Vamos lembrar? Eu preciso pegar a enxada, capinar o espinho, o mato, arar o terreno, jogar as flores, cuidar, regar e depois colher. Isso dá trabalho. Eu não quero ter trabalho. Então, eu prefiro sofrer. Sofrer é melhor. Às vezes até rende o marketing, porque eu caio no vitimismo. Aí as pessoas vão sentir pena de mim. Ai, coitada, coitada.
né? Mas ninguém se importa, na verdade, porque as pessoas falam coitado e vão tomar o sorvete dela, vão tocar a vida delas. Então, o indivíduo acredita que sofrendo está resgatando. E não resgata. Desencarnando, vai ter que fazer um plano para retornar e reparar o mal cometido. Então, Joana deixou isso muito claro no livro Conflitos Existenciais. Esse livro aqui, ó, né? Recomendo para quem quiser depois da série psicológica dar uma lida lá sobre a culpa. É bem interessante o que a Joana traz. Então ela vai dizer assim, ó, o indivíduo ele experimenta ali uma angústia muito grande e ele procura um recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece, mas ele sabe, ele fez, e está lá de forma inconsciente fazendo barulho. E a gente precisa se libertar disso, porque nesse próprio livro Conflitos Existenciais a Joana vai dizer que desde que a paz e a culpa não podem conviver juntas, porque uma elimina a presença da outra, então é necessário compreender, né, a nossa fraqueza, compreender essa temática da culpa para que a gente possa se libertar a pouco e pouco dessa questão. Né? Tem outro aspecto interessante na culpa, né, que é o narcisismo. A culpa é narcisista. Como assim, Paulo? Ora, por trás dessa tem o orgulho. Existe um certo perfeccionismo, que é uma máscara do ego, que é um mecanismo de compensação. O indivíduo acredita que ele não pode errar. Por diversas razões que nós já comentamos aqui em outras palestras, quando falamos aqui do complexo de inferioridade e das feridas emocionais da criança, etc., o indivíduo, em algum momento, achou que ele não tinha muito valor, que ele não merecia ser amado, que ele não era bom o suficiente. E aí ele desenvolve um certo perfeccionismo para compensar isso, para se sentir importante, valoroso. E aí ele se cobra demais. E por se cobrar demais, ele acredita que não pode errar. E quando ele erra, o que o pega? A culpa, que é a raiva voltada para dentro. E aí, por sentir essa culpa, né, ele acredita que ele merece sofrer. Então, é um processo narcisista. Eu não acho. Eu acredito que eu não posso errar. E quando ele erra, frustra-se, fica com raiva, e apesar do arrependimento, ele não quer se responsabilizar e nem reparar. E aí ele fica preso na culpa doentia. Né? E a Joana vai dizer no livro O Despertar do Espírito: o hábito saudável de aceitar-se como se encontra nos libera da autocrítica recriminatória e, portanto, punitiva. O que a Joana quer dizer com essa frase bonita? Ela quer dizer assim, ó, precisamos aceitar a nossa humanidade e parar de querer sermos perfeitos antes da hora. Né? Nós não temos que ser perfeitos agora. Nós vamos errar, e vamos errar muito ainda. Mas, como indivíduos espíritas conscientes do nosso processo, nós não temos compromisso com o erro. E, portanto, errando, né, eu vou me arrepender, eu vou me responsabilizar e eu vou me colocar à disposição da vida para reparar, para que eu não caia nessa culpa doentia. Então, é o segundo mecanismo que a Joana vai dizer: olha, perante o erro, eu vou me arrepender, mas eu vou dar o próximo passo agora com esse esclarecimento. Eu vou me responsabilizar. E quando eu me responsabilizo, ela vai dizer assim, que nós já estamos na culpa terapêutica. Aí sim, essa culpa é boa. Porque eu sei que eu errei, eu me arrependi, mas eu estou me responsabilizando. Eu não estou fechando os olhos e gerando sofrimentos voluntários em mim. Então, eu estou na culpa terapêutica e eu me coloco à disposição da vida para a reparação. E quando eu faço isso, a Joana fala que nós caímos no auto-perdão. Olha que interessante. Quando eu estou na culpa terapêutica, eu estou no auto-perdão. Eu estou entendendo que eu posso errar. Eu estou entendendo que eu sou falível, mas eu não tenho compromisso com o erro. Então, quando eu faço isso, eu me arrependo e eu me responsabilizo. Ok, eu estou no auto-perdão. Mas o auto-perdão não é só essa bobagem que o pessoal fala por aí, eu me perdoo, tá tudo bem. Não, não é isso. Né? Eu tenho que reparar. Eu tenho que ir lá pegar a enxada e capinar e fazer todo aquele processo. Tá? Então, o Kardec fala isso. Né? No capítulo 7 do livro Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, ele vai trazer isso. Né? Arrependimento, expiação e reparação. Então, a culpa terapêutica, ela passa
pela expiação, ou seja, o constrangimento moral, às vezes o constrangimento físico que eu vou experimentar. Então eu fico constrangido, eu me arrependo, eu olho e falo, meu Deus, como que eu fiz isso e tal, mas eu me responsabilizo. E aí eu dou o próximo passo, que é a reparação. Então a culpa terapêutica, ela se expressa quando o indivíduo, percebendo que errou, se arrepende, se responsabiliza e se coloca à disposição da vida para reparar o erro cometido. E, de novo, a reparação é sempre feita com a nossa própria consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. Tá? Ou seja, é preciso fazer o bem para anular o mal que nós fizemos. Tá? Vejamos, por exemplo, o caso de Paulo de Tarso. No caminho para Damasco, confrontado ali por Jesus, o que o Saulo de Tarso fez quando ele caiu do cavalo, quando ele encontrou Jesus? Falou, Jesus, eu não valho nada, mas olha quanta besteira que eu fiz, pelo amor de Deus, né? Acaba comigo. Ele se culpou? Não. Ele deu uma desculpa? Ele falou assim, Jesus, mas poxa, você podia ter mandado um direct lá para mim, no Insta, no Twitter, no Facebook, né? Poxa, você também ficou aí, né? Ele deu uma desculpa? Não. O que ele fez? Ele se responsabilizou, ele falou, Aonde tem o glitter, bastante glitter? então veja, o Paulo de Tarso, ele se responsabiliza. Ele olha para Jesus e fala, Senhor, o que queres que eu faça? Então ele assume, olha, não, não tem culpa, não tem desculpa, eu me responsabilizo. Eu errei, estou arrependido, mas estou à disposição da vida para reparar. Daí a frase, o que queres que eu faça? E Jesus fala, entra na cidade, procura Ananias, que daqui a pouco o seu caminho vai se apresentar. Né? Da mesma forma, Emmanuel. Né? Emmanuel postergou seu processo de evolução quando ele não quis seguir Jesus lá no livro há 2000 anos. No entanto, ele refez a sua conduta, se responsabilizou e reparou o mal que ele havia praticado em determinado momento. Abraçou o trabalho do amor, reparando com a própria consciência por várias reencarnações. Então veja, a ação consciente de me arrepender do erro, me responsabilizar, aprender a lição que isso proporciona, que é a expiação, e evitar repetir o erro, até que eu internalize o acerto, me colocando à disposição da vida para reparação, é o auto-perdão. Né? E o auto-perdão, a Joana vai dizer, é a oportunidade de crescer por dentro, de reparar os prejuízos, de aceitar as nossas próprias estruturas, que a pouco e pouco serão cada vez mais fortalecidas. Então, graças a essa compreensão, né, a gente consegue perdoar melhor os outros também, porque a gente entende a dificuldade do outro. Né? A gente entende que o outro tem dificuldade também. Então, no auto-perdão, eu preciso reconhecer a nossa capacidade, precisamos reconhecer a nossa capacidade de acertar e ver no erro um empecilho, um breve desvio do caminho, né? Um sinalizador que nós ainda somos imperfeitos, mas que estamos a caminho da perfeição. E aí nós nos libertamos da culpa doentia. Para exemplificar isso, né, gostaria aqui de trazer a passagem da mulher adúltera, conforme o olhar aqui de Amélia Rodrigues. Né? Amélia Rodrigues, no livro Pelos Caminhos de Jesus, vai nos dizer que daquele episódio onde a mulher adúltera foi levada à praça para ser apedrejada, Jesus, e todos nós conhecemos essa passagem, está lá em João, capítulo 8, os versículos 1 a 11, Jesus vai dizer, olha, aquele dentre vós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí, ninguém atirou. Né? Mas antes, acho que eu já comentei aqui, né? Jesus olha primeiro para o marido da mulher, que a pegou em adultério. E esse marido é aquele marido fanfarrão, que casou com a mulher, mas a abandonou, a deixou sozinha. Né? E ela, solitária, caiu ali nas garras de um sedutor, porque ela ficou carente. Porque faltava cumplicidade. Então,
ela ficou solitária e caiu na sedução de outro adúltero, que a Bíblia não fala, e que os evangelhos não falam, mas a Amélia Rodrigues fala. E quando o marido a pega ali, em adultério, a leva para a praça para ser apedrejado, e eis que nesse momento, Jesus olha primeiro para o marido e lhe diz mentalmente: como te atreves? Logo tu, que é o verdadeiro adúltero? Porque adulterar não é só trair sexualmente. Adulterar é deixar de cumprir os compromissos com o nosso companheiro. É deixar de ser amigo, é deixar de ser cúmplice. E ele havia feito isso. E aquela mulher se sentiu abandonada. Então, quando Jesus olha para ele e diz isso, ele larga a pedra e ele vai embora. Aí então Jesus vira-se para a multidão e diz: aqueles dentre vós que nunca tiverem errado, que atire a primeira pedra. E todos se vão embora, porque todos ali tinham muitos pecados. E aí, quando todos se foram, Jesus indaga a mulher: onde estão todos que te acusaram? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. E ele diz: nem eu te condeno. Porque o amor não condena, o amor não julga ou pune. Convida à reflexão de atitudes. E aí o que Jesus diz para ela? Ela estava esperando uma punição. Porque a gente é assim, né? Quando a gente erra, a gente acha que quer ser punido. Veja como esse atavismo está muito presente em nós, né? Quando nós éramos católicos, a gente ia para a igreja e confessava um crime, um pecado. E aí o padre dava uma sentença. Então, se eu cumprir essa sentença, eu estou livre? Sim. Aí a gente ajoelhava no milho, né? E rezava 10 Pai Nosso, 10 Ave. Veja, não é uma crítica às religiões, não, por favor, tá? Estou comentando que nós temos esse mecanismo atávico de achar que quando cometemos um erro, merecemos uma determinada punição, né? E a mulher está ali, diante de Jesus, esperando que ele dê uma punição a ela. E o que ele diz a ela? Ele diz assim: ora, ninguém te condenou, muito menos eu. Vá e não peques mais. Então, é o convite ao auto-perdão que nós estamos falando, a reeducação pelo amor. Então, ele está dizendo assim: olha, eu não estou contra você, mas o que você fez está errado. Então, vai e não faça mais isso, porque senão você vai levar uma pedrada na cabeça. Pode ser que eu não esteja lá para te salvar, né? E aquela mulher, ela ficou um pouco perturbada com isso. Então, no livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues vai dizer que a adúltera, ela vai procurar Jesus à noite. E Jesus, encontrando com ela ali, ele a conforta, dizendo que ela deveria agora continuar a trabalhar. Olha a reparação. Sem culpa. E ele diz assim: o que mais importa é o arrependimento sincero, a confiança em Deus e a paciência. O arrependimento sincero, percebendo o erro, o desvio do caminho e que erramos, mas nos responsabilizamos para poder reparar mais à frente. Então, esse arrependimento sincero que Jesus está dizendo, não é arrependimento, eu me arrependo e está tudo bem. Não. É com essa consciência, errei, mas eu me responsabilizo para poder reparar mais à frente. A confiança em Deus, que não quer nos aniquilar pelo erro cometido. Ao contrário, quer que aprendamos com as nossas experiências. Precisamos confiar na sabedoria divina, que nos dará a oportunidade de acertar e de reparar no momento certo. Obviamente, precisamos seguir a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará fazendo a nossa parte. E a paciência, saber esperar a vida, colocar as coisas no seu devido lugar. Saber esperar a vida trazer o momento certo para que possamos reparar. Se for com a pessoa, ok. Se for com a vida, ok. Se tiver que esperar a próxima vida para reparar com a pessoa, vamos ter que esperar, né? Então, saber esperar a vida, colocar as coisas no seu devido lugar, exercitando a ciência da paz dentro de nós, que é a paciência. Esperando a divindade nos ofertar, no momento certo, a oportunidade do acerto, da reparação e do aprendizado que esse processo conduz. No livro Trigo de Deus, Amélia Rodrigues vai continuar contando a história. O adúltero, sim, aquele homem que traiu junto com a mulher, que não foi para a praça para ser apedrejado, ele continuou adulterando, continuou seduzindo as mulheres. E 10 anos depois, ele adoeceu,
contraiu sífilis. E ele foi parar na Casa do Caminho. E na Casa do Caminho, ele encontrou ali Pedro, João e Tiago, os apóstolos. E aí, arrependido, ele começa a trabalhar e a reparar pelos erros cometidos. Fora da caridade, não há salvação. Então, ele foi buscar no amor ao próximo, no bem ao seu semelhante, a reparação dos seus erros. Ele já estava doente. Muito provavelmente, na consciência de culpa, ele abriu o seu campo psíquico para adoecer. E agora, arrependido, ele vai em busca da reparação. Então, no livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues vai nos trazer novamente a história do marido. 10 anos depois, na cidade de Tiro, essa mulher, a mulher adúltera, estava lá trabalhando, reparando pelo bem, pelo amor ao próximo, trabalhando em função dos feridos e cansados. E eis que chega-se a ela um homem ferido e coberto de chagas. Ela atende, dá comida e fala sobre Jesus. Então esse homem diz que Jesus, eu conheci esse homem há muito tempo atrás. Eu levei a minha esposa para a praça para ser apedrejada. Mas por algum motivo ele olhou e falou comigo mentalmente. E eu me assustei, eu não entendi aquilo. E eu fui embora. E esse homem mexeu comigo. E agora você fala de Jesus novamente. E ele não reconhece a esposa que está ali na sua frente. Mas ela o reconhece. E ela, bastante emocionada, lhe diz que ainda há tempo, né, para que ela conheça Jesus. Ele diz, ele me salvou, ele salvou a minha mulher, mas eu nunca dei valor a ele. Então a mulher diz, ora, né, sempre há tempo para isso, porque o que mais importa é o arrependimento sincero, a confiança em Deus e a paciência. Repete ali para o seu marido as mesmas palavras que Jesus outrora lhe havia dito. Para encerrar nosso raciocínio de hoje, a culpa doentia e a desculpa ocorrem quando nós não nos responsabilizamos. Nos arrependemos, mas não tivemos coragem de ir adiante. Daí, elegemos o sofrimento, o vitimismo por conta do complexo de inferioridade, acreditando que esse sofrimento vai nos livrar do erro cometido. Não vai. Como é que nos libertamos da culpa doentia? Nos responsabilizando para poder reparar. Quando nos responsabilizamos, a culpa assume um caráter terapêutico, pois eu coloco-me à disposição da vida para reparar com a minha consciência, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos. É preciso fazer o bem para reparar o mal feito. Por trás de toda a culpa doentia, existe um certo complexo de inferioridade, um certo narcisismo, um certo perfeccionismo. Todos estes decorrentes aí do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa imperfeição. E aí devemos prestar atenção no que a mentora Joana de Anjos nos diz. Antes de querer atingir a santidade, procure humanizar-se. Ou seja, permita-se errar. Nós temos que parar de achar que nós somos tudo isso, que nós não podemos errar, que somos modelos de virtude, né? Devemos aceitar que nós somos humanos e que estamos ainda muito distantes da perfeição. Para cada escolha, existe algo a ser perdido. Então, dessa forma, nós nos vitimizaremos muito menos e assumiremos posturas menos narcisistas. Mas é importante que nós entendamos o que é que está por trás do nosso perfeccionismo. Que vazio nós estamos tentando preencher, né? Dessa forma, compreendendo a temática da culpa, todo esse processo, nós vamos a pouco e pouco praticando o auto-perdão, que é filho direto do auto-amor. Ou seja, compreendendo essa temática, nos conhecendo, nós iremos trabalhando o auto-amor em nós. E o auto-amor, ele cura tudo, inclusive a questão da culpa em nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou encerrar por aqui agora. Fantástico, Paulo. Muito obrigada. Vamos passar então para o Rafa, por favor, Rafa. Olá, muito obrigado, Paulo. Temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta: existem pessoas que não sentem culpa, como psicopata, sociopata ou pessoas com problemas mentais. Quais as implicações espirituais?
essas pessoas, em algum momento, elas terão reencarnações dolorosas para que, por meio do sofrimento, não punitivo agora, mas reparador, elas possam, a pouco e pouco, despertando, né, Rafa? Porque, como eu disse, essa consciência ela está embotada, ela está adormecida. Normalmente, eles estão presos num certo ódio, de tal maneira que eles não querem sentir. Então, a divindade vai proporcionar algumas reencarnações, alguns mecanismos, inclusive mecanismos de doenças mentais, para que esses indivíduos possam, de alguma maneira, reparar o seu psiquismo e eles voltem a, digamos assim, à normalidade, né? Porque são indivíduos que se perderam aí de alguma maneira e precisam voltar à realidade psíquica. E para isso, existem aí os mecanismos próprios da reencarnação. Muito bem. A Marialba ela pergunta e faz um comentário. A nossa consciência desperta nos ajuda nessa hora. A culpa assinala a consciência que se abre em chaga viva até a reparação do erro, a recomposição do campo energético agredido. De Joana de Ângeles, de Valdo, no livro Plenitude, capítulo 13. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Esse livro, ele trata especificamente da questão do sofrimento, né? O livro Plenitude é um estudo muito interessante da Joana, que vai trazer ali as questões relativas ao próprio Buda e tudo mais, e ele vai falar disso, né? Então, veja a culpa aqui sendo trazida ali pela Joana também nesse contexto, né? A culpa assinala a consciência que se abre em chaga, viva, até a reparação do erro. Então, até reparar o erro, nós estaremos sofrendo, né? Muitas vezes sem necessidade. Mas, ok, dentro do nosso processo evolutivo, é natural que nós elejamos aí sofrimentos acreditando que dessa forma a gente vai reparar. E é muito comum esse mecanismo, né? A gente erra e, poxa, não devia ter errado, e a gente sofre, né? A gente se culpa, né? Mas a gente precisa entender melhor esse mecanismo da culpa, né? Ok, eu posso me culpar, mas não cair no remorso, que é a culpa doentia, e sim na culpa terapêutica. Eu falo, me responsabilizo aqui, errei, assumo que errei, e estou à disposição para reparar. Aí sim, nós estaremos, digamos assim, mais tranquilos com a nossa consciência, né? Não esperando que um raio venha cair na nossa cabeça para que, de alguma maneira, a gente possa reparar. Não vai reparar, né? A reparação é feita, né, com o trabalho no bem, com a nossa consciência, com a vida, enfim, né? Tudo que nós falamos aqui. Gisele, você quer abrir o microfone e fazer a sua pergunta? Oi, obrigada. É uma pergunta um pouco longa e está demorando para escrever no chat. Mas eu estou pensando na culpa geracional, tipo ancestral. Ah, eu estou pensando agora nos estados do sul, dos Estados Unidos, que estão tirando a história do escravamento dos livros, dos textbooks, e não querem falar sobre a história, da escravatura nas escolas mais. E tem muitas leis agora que fica difícil de falar dessa história ah, americana e eles querem que as crianças esquecem e nem sabem dessa história, né? Então, isso para mim é conectado com a culpa, mas essas pessoas que estão fazendo essas leis não, they didn't have slaves, né? They don't own slaves now. Então, eu queria se você pudesse falar um pouco sobre a diferença da culpa do individual e a culpa geracional. Tá? Eu vejo que a culpa coletiva, né, ela é resultante da culpa pessoal dos indivíduos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu conheço, claro, aqui, né? Esse tipo de processo gera karmas coletivos. Eu acho que talvez aí esteja mais relacionado a isso, né? Há um karma coletivo, as nações têm karmas coletivos, né? A Europa está intrincada em muitos karmas coletivos, né? Se nós olharmos a situação da França agora, tudo isso é resultado de um processo kármico, das invasões na África, do norte da África e tudo mais. O Brasil tem dois karmas coletivos, né? O primeiro karma coletivo do Brasil é com a Guerra do Paraguai, que já foi reparado, né? Então aqui está a reparação.
Então, aquela culpa coletiva que se expressa no karma coletivo, né, que eu acho que é isso que você está querendo dizer, precisa da reparação. E nós também temos o segundo karma coletivo, que é exatamente com a escravidão. Esse ainda não reparamos, estamos a caminho. E aí os indivíduos estão elegendo formas para essa reparação. Não sei se são as melhores. São formas políticas, sociais, que eventualmente acontecem nos Estados Unidos também, como você falou, né? E que talvez não seja a melhor forma de tratar disso, mas isso precisa da reparação. Em algum momento vai ter que acontecer. Se esses indivíduos aí que estão imersos nessas culpas não querem reparar, né? Aí eles estão gerando outro karma para eles, né? Em algum momento eles vão precisar reparar. Então, essa culpa coletiva, geracional, como você falou, ela se expressa nesse karma coletivo, onde os indivíduos, de alguma forma, precisam reparar. Agora, nós precisamos tomar cuidado também com isso, tá? Porque muitas vezes esses processos coletivos podem gerar em nós também um certo vitimismo, um certo altruísmo falseado, que o Freud vai falar, que muitas vezes nós querendo defender essas questões, nós também nos perdemos. Nós podemos acabar projetando na sociedade uma certa raiva, um certo ódio, e transferindo para o outro essa raiva, esse ódio, né? A reparação é feita com amor. Se muitas vezes nós, exaltados nessa ânsia de querer reparação a todo custo, nós também estamos no ódio, né? Nós temos que tomar cuidado muitas vezes com isso. E eu vejo muito esses movimentos políticos hoje, essas polarizações que estão acontecendo, as pessoas estão se perdendo um pouco, querendo que as reparações sejam feitas ali de uma maneira não muito amorosa, né? Forçando muitas vezes as consciências dos indivíduos, né? Nós temos que entender que como espíritas, como indivíduos, como humanistas que devemos ser e tudo mais, nós temos sempre que nos indignar pelas coisas erradas, nos posicionarmos buscando as coisas corretas, mas não caímos na violência, porque muitas vezes nós vemos aí as pessoas se atracando com violência, e a violência gera violência. Então, eu acho que é boa a sua pergunta, ela é interessante, mas está fora do nosso controle, né? Esse controle aí, ele está mais nas mãos da divindade. Como indivíduos, nós vamos fazer esse processo interno em nós, porque melhorando a nós, nós podemos modificar ali a nossa família, o nosso ambiente, a nossa sociedade, o centro espírita e tudo mais, e aí esperando que isso contagie a sociedade, o mundo como um todo, né? E a gente tem que acreditar aqui naquilo que o Gandhi disse, e a própria Joana diz, né? Que quando um indivíduo edifica o amor dentro de si, ele neutraliza o ódio de milhões. E está aí o nosso dever, está aí a nossa missão, né? Como indivíduos, como sociedade, né? Então, são questões mais profundas, mais delicadas, mais amplas, né? Então, enfim, espero ter dado aí pelo menos uma diretriz para essa sua pergunta. É uma pergunta muito boa, obrigado, viu? Eu até também fiz um pouco da minha parte sobre a Guerra do Paraguai. Minha esposa é paraguaia e é ela que manda aqui em casa. Então, minha parte foi feita. A Muito bem. Cidinha faz uma pergunta. Ela diz, o erro leva a culpa e a culpa leva a falta de fé. Como podemos reparar em nós as coisas inconscientes de outras vidas? Ou seja, culpas kármicas, né? Então, da maneira que nós falamos, né? Não importa o que eu fiz, importa o que eu vou fazer com aquilo que eu fiz, né? Ou seja, com a minha consciência, eu vou ficar preso na culpa, né? Eu vou ficar presa no remorso? Não. Vamos colocar da maneira que nós colocamos aqui. Eu não sei o que eu fiz lá atrás. Então, se eu sou tomado, por exemplo, pela síndrome do pânico, a síndrome do pânico, segundo a Joana, nesse próprio livro, Conflitos Existenciais e outros, tem muita culpa, né? Coisas que nós causamos lá atrás. É claro que a síndrome do pânico ela tem várias causas. Uma das causas pode ser a culpa, né? E geralmente a culpa pode ser um processo obsessivo, pode ser uma mediunidade não trabalhada, enfim, pode ser um indivíduo que está muito preso no controle, mas geralmente tem culpa. E aí, nessa culpa, o pânico está fazendo um convite. Qual é o convite? Né? Para que eu repare com a minha consciência. Como é que eu reparo com a minha consciência? Né? Me responsabilizando pelo que eu fiz, mas eu não sei o que eu fiz. Eu acho que a pergunta é isso. Como é que eu vou reparar pelas coisas que eu não sei o que eu fiz? Não importa. Né? Se coloca à disposição da vida para reparar com a vida, com a sua consciência. A vida vai trazer.
A sincronicidade, nós falamos isso, né? Como espíritas. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, a vida vai trazer para você. Né? Eu tenho vários amigos que se tornaram bombeiros. Né? E aí, analisando o passado espiritual deles, ali a gente entende por que que eles buscaram essa profissão. Outros que se tornaram policiais, a gente entende. Outros que se tornaram médicos, por quê? Estão buscando a reparação inconsciente. Outros se tornaram políticos, estão buscando a reparação, né, da culpa inconsciente que ficou ali pelos erros cometidos com a sociedade. Né? Então, eu acho que a questão passa por aí. Se coloca à disposição da vida para reparar e as coisas vão aparecer. E outra, na dúvida, fora da caridade não há salvação. Fazer o bem para reparar o mal que eventualmente, em algum momento, nós cometemos. E com certeza cometemos muitos equívocos aí. Porque não precisamos saber, nós estamos aprendendo. E está tudo bem, vamos continuar nesse processo. Né? Uma outra pergunta que chegou aqui: qual a melhor maneira de ajudar alguém próximo que constantemente se sente sempre muito culpado ou culpada? Poderia repetir, por favor, Rafa? Desculpa, eu estava lendo outra Claro, questão não. aqui, outra pergunta, que a Cidinha pergunta assim, como foi resgatado o karma da Guerra do Paraguai, né? Com a usina hidrelétrica de Itaipu. Isso. Dona Jupira já tinha até respondido por você lá. Ah, tá. Desculpa, eu não vi ali. Nada. Qual a melhor maneira de ajudar alguém próximo que constantemente se sente sempre muito culpado ou culpada? Manda essa palestra para essa pessoa e faz ela estudar essa palestra, né? Eu acho que é a melhor maneira. Dá o livro da Joana aqui, ó, Conflitos Existenciais, fala assim, ó, tem um capítulo aqui, você vai pegar, você vai ler. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, porque não adianta querer salvar o outro, né? Se a pessoa não quer, não tem jeito, né? Capítulo 6 do livro Conflitos Existenciais. Leia aí, estude, converse com a pessoa, né? Instrua a pessoa. Mas, se a pessoa não quiser, é filha de Deus, ela tem o livre-arbítrio, né? E mostre o caminho para ela. A gente indica o caminho. Se a pessoa vai caminhar no caminho, aí é outra história. Muito bem, Paulo. Acabaram as perguntas aqui. Nós temos vários comentários já de gratidão pelas explanações de hoje. Muito obrigado. Lembrando a todos os presentes aqui que na próxima semana nós teremos o Carlos Alberto Santiago falando sobre o tema Os 3 Andares da Casa Mental. Bem interessante, né? Então, Paulo, muito obrigado. Meu também. Se a gente pudesse encerrar hoje com qualquer consideração final, que você tenha uma prece, por favor, seria ótimo. Ok, Rafa, muito obrigado. Bom, pessoal, como sempre, né, agradeço pelo carinho, atenção de todos vocês, pelas perguntas, né? Esse tema é um tema muito interessante para todos nós, porque como indivíduos a caminho da perfeição, nós iremos errar, e como a própria Joana diz, mesmo os espíritos mais nobres não estão isentos do erro. Qual a diferença deles para nós? É que eles não caem em culpa. Eles caem, mas eles se recuperam logo, porque eles sabem que faz parte do processo errar, escorregar. Né? Então, aos poucos, tomando essa consciência, porque a culpa, ela nos prende, a culpa nos leva para a obsessão, a culpa nos leva para a doença, a culpa atrapalha o nosso caminho. Então, refletir um pouco sobre esse tema, para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. E, como sempre, deixo aqui a dica da gente se conhecer, né? Não apenas por esses livros, mas todos os livros, onde, no próprio livro Plenitude, como foi trazido aqui, a Joana fala da questão do sofrimento, que a culpa vai esculpir ali em nós se a gente não tomar cuidado, se a gente não despertar, se a gente não tiver esse nível de consciência. Né? E para finalizar, então, convido a todos para fazer a nossa prece final, agradecendo, como sempre, a Jesus, a espiritualidade amiga, pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos em contatos com a doutrina espírita, com o Consolador prometido, que esclarece e consola os nossos corações. Agradecer à divindade por essa oportunidade de estarmos reunidos em teu santo nome, refletindo e pensando questões importantes para a nossa vida. Rogar a espiritualidade que abençoe e ampare a cada um de nós, aos nossos amigos, entes queridos, familiares, que eventualmente não puderem estar conosco, e rogar a Jesus que nos conceda sempre
força e coragem para continuarmos o nosso caminho. Se conosco, Senhor, por acréscimo de misericórdia, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.